Oi, eu vou tratar sobre o processo do envelhecimento. E eu não vou ficar somente fixada nos aspectos físicos do envelhecimento, ok? Até porque eu acredito que aqui já vai ser muito bem tratado sobre as questões fisiológicas. O que eu quero fazer hoje, propor hoje, é pensar dos outros campos sobre o processo de envelhecer. Então, para a gente começar, eu quero saber o que você pensa sobre envelhecimento, né? Quando você acredita que se começa a envelhecer? Com isso eu faço uma pergunta. Como você era há 10 anos atrás? E o que aquela pessoa de 10 anos atrás te entregou hoje? E uma outra pergunta é: o que você hoje quer entregar para a sua pessoa daqui 10 anos? O que eu quero com essas perguntas? Eu quero que você consiga entender que o envelhecer não acontece de forma igual para todos. Ou seja, a velhice, ela não é uma só. Ela varia de pessoa para pessoa e da mesma pessoa em diferentes etapas da vida. Não há uma cisão entre o momento da velhice e a vida pregressa. O envelhecer, ele é uma somatória de tudo. Então, é a somatória da adolescência, da juventude, da vida adulta. É como se fosse uma conta bancária, onde nós sacamos tudo aquilo que vivemos. No Brasil, é recente uma política que preconize, né, uma atenção integral, uma visão mais holística da pessoa idosa, levando em consideração os aspectos não só físicos, mas também os aspectos emocionais, psicológicos, os aspectos sociais e os aspectos espirituais da pessoa. Nossa sociedade é constituída pelo mundo do trabalho, ou seja, atribui muito valor ao que se produz. Nós passamos em média 10 a 12 horas trabalhando, né? O que isso então não afeta na nossa identidade? Nós nos vestimos para o mundo do trabalho, nós estamos focados neste mundo. E se você pensar então, o que esses homens idosos de hoje vivem? Quando se tira então o trabalho desses homens, né? Esses homens então agora são aposentados. Quando tiramos então o trabalho, o que aparece? A síndrome do pijama. O que é isso? A partir dos 60 anos, a pessoa que está prestes a aposentar ou aposentou, ela se vê sem sentido, não pertencendo mais ao mercado produtivo. E aí isso interfere, né, nas suas questões de autonomia, de independência, e acabam por gerar sofrimento. Porque isso tem a ver com a identidade, como a pessoa sempre se viu e como ela vai começar a se ver, e como a sociedade também o enxerga. O projeto da nossa nação, ela passa pela aparência, ou seja, né, por esse registro, por aquilo que nós conseguimos então visualizar, mas também pela ordenação de corpos, que está muito atrelado ao mundo do trabalho. A população inativa acaba por ficar mais fragilizada, estressada, adoecendo, né? E cada vez mais dependente. E aí não existe outra forma de se olhar para a pessoa idosa senão doente. Parece que são os registros corporais que nos dão então entendimento sobre o que é envelhecer, né? Então, assim, aparecimento de cabelos brancos, de rugas, de unhas mais frágeis,
da calvície nos homens, de reflexos mais lentificados, da perda auditiva, né? Daquela vista mais cansada. Tudo isso é que parece que então, entramos agora no processo de envelhecimento, estamos velhos, né? A ONU, para ela definir o que é pessoa idosa, ela leva em consideração então a expectativa de vida da pessoa ao nascer, somada com a qualidade de vida que o país pode oferecer. Então, nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso, aqui no Brasil, a pessoa idosa passa a ser a partir dos 60 anos. E nos países desenvolvidos, é a partir dos 65 anos. É crescente a população idosa no Brasil. Hoje, ela já está em 50 milhões. Fomos então acostumados a olhar para esse corpo que envelhece como um aspecto biológico, esquecendo que há fenômenos culturais por trás disso, né? Então, se eu te fizer a pergunta, bem, se você estiver sozinho e se despir, né, de tudo, o que é que você vai encontrar? Certamente encontrará rugas da vida, de ter vivido uma vida, cicatrizes, né, cortes, intervenções dentárias, intervenções cirúrgicas, tinta no cabelo, quem não tem, tatuagem, né, furos para brinco, né, piercing e tantas outras coisas. O que é isso? Tudo isso é uma intervenção sociocultural. Nossos adornos, então, tem a ver muito com a nossa identidade, né? Então, muitas pessoas idosas começam a fazer uso de alguns dispositivos, por exemplo, de marcha, a tão conhecida bengala, dispositivo auditivo, né? Óculos, e há tantas outras questões. Somado a isso, algumas pessoas idosas começam a não se olhar mais no espelho, começam a não se enxergar mais. E começam também a não serem vistas mais pelas outras pessoas, né? Começam a cada vez mais ficarem anuladas, excluídas. O quanto que isso não vai influenciando na identidade da pessoa? Bem, a década de 70 ela é marcante do ponto de vista do estilo de vida juvenil, né? A juventude entra aí como valor moral. Até então, o processo de envelhecer transitava como uma valorização da velhice, a sabedoria dos mais velhos. A partir do pós-guerra, então, há uma modificação e uma propagação da juventude. Até 2010, vinham movimentos fortes do anti-age, né? De fazer valer a juventude. Agora nós temos movimentos fortes do pro-age, de você tem que assumir a sua idade, né? Do que eu estou dizendo? Estou dizendo que as nossas expressões corporais têm contrato com a época. Podemos então entender que é uma gama de acontecimentos nessa fase da vida, né? Que não é só lidar com as perdas, mas também com as novidades. Por exemplo, se descobrir avô, né? Poder participar mais da rotina da família, poder construir novas formas de ser, podendo ainda produzir, né? Existem algumas empresas que vêm auxiliando na recolocação no mercado de trabalho, né? Então a pessoa passou a vida toda sendo alguma coisa e aí ela se descobre, né? Com jeito para outras questões, para outras atividades. Ou não, ela ainda deseja continuar naquele mesmo ramo. Então, como se atualizar, né, frente a isso? Como psicóloga e especialista em gerontologia, eu fico pensando como desenhar novas possibilidades de ser uma pessoa idosa, né? Fica parecendo que a velhice é a grande vilã, quando na verdade a vilã é a má administração do processo de envelhecer. Ou seja, é importante então que nós estejamos cientes do quanto que nós contribuímos para que a pessoa idosa seja vista fragilizada, infantilizada, como uma pessoa inútil para a sociedade, né? Que não tem mais nada a contribuir.
E aí, o que é que nós temos que fazer com isso, né? O que é que, assim, essa pessoa ainda tem por contribuir? Será que é só enquanto a pessoa está ali agregando títulos na academia ou no mercado de trabalho e que ela tem alguma coisa para oferecer? Será que não é importante existir essa troca, né, de experiência entre as pessoas mais jovens e as pessoas mais idosas? Será que não temos que possibilitar um espaço de intergeração? Né? Espaço de troca de conhecimento. Aquela pessoa idosa, ela viveu muita coisa, ela tem uma experiência que por exemplo, ainda eu não tenho. Então, precisamos olhar esse idoso de uma forma diferente, seja ele o idoso que for. Seja o idoso, por exemplo, que já não tem mais o seu cognitivo tão preservado, né? Mas esse idoso ainda tem sentimentos. Então, é importante pensar no que é importante para a pessoa idosa, né? Nos valores que nós viemos construindo, né? Que ainda temos por construir. A pessoa, apesar de ser idosa, ela ainda tem vontades, né? Desejos, tem capacidade de aprendizado. Então, nós precisamos começar a olhar diferente para essas pessoas. E pensando assim, então, o processo de envelhecer, ele pode ser encantador, né? Para isso, a pessoa, ela precisa ter condições, né? Precisa ser bem orientada sobre o processo de envelhecer e a sociedade precisa estar engajada nisso. Porque levar em consideração o que é saúde, por exemplo, saúde não é a ausência de doença, né? E bem-estar não implica só na saúde física, mas levando em consideração a pessoa idosa, bem-estar muitas vezes está associado com a necessidade de independência e autonomia, por exemplo, né? Então, como promover estratégias de forma que seja possível preservar a autonomia da pessoa e o maior nível de independência, né? Levando sempre em consideração cada idoso. Então, aquele idoso que tem sua capacidade funcional reduzida, o que é que eu posso estar fazendo para que ele ainda assim, dentro de suas limitações, se sinta mais independente, né? Eu adoro falar sobre envelhecimento e eu escolho então finalizar esse pequeno momento com vocês com uma parte da letra de Arnaldo Antunes, onde ele diz que a arte mais moderna, né, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Que então envelheçamos com dignidade. Espero ter ajudado, contribuído de alguma forma sobre o processo do envelhecimento e até breve.